No capítulo 20, versículo 4, a Bíblia diz: visito a maldade do pai e do filho até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Quero falar um pouquinho com você sobre essa questão de visitação. Poucas pessoas têm esse entendimento, mas o mundo espiritual ele trabalha com círculos. As visitações aparecem na vida das pessoas quando ela às vezes não tem noção disso e desapercebe-se daquilo que ele fez no passado e de repente fecha um círculo de visitação. O que Deus tem trazido de entendimento e de compreensão sobre isso, e eu quero compartilhar com você sobre essa verdade, um pouquinho só sobre essa questão de a maldição na visitação. Isso é conhecido de todos os bruxos, de todos os macumbeiros, todas as pessoas envolvidas com a obra de bruxaria, que um círculo de ação de um demônio é de 7 anos. Então, imagina você que se alguém fez uma obra de bruxaria para uma outra pessoa hoje, essa bruxaria, dentro do contexto maligno, diabólico, ela tem um peso de valor, de encantamento durante 7 anos. Aí você vai começar a entender algumas coisas na prática. Ao longo da história, ao longo da caminhada na vida, a gente sempre ouviu os mais antigos dizerem que o casamento, por exemplo, passa pela crise dos 7 anos. Não sei se você já ouviu alguma coisa sobre isso, mas com certeza ouviu. Qual é a crise dos 7 anos? É porque se existia uma maldição na família, aquela maldição vem, entra em ação, e aí eu chamo isso de visitação. Aí você vai perceber que existe uma outra crise no casamento que todas as pessoas também comentam sobre isso, que é a crise dos 14 anos. E as pessoas normalmente dizem assim: se você ultrapassar essas 2 crises do casamento, você conseguiu superar os limites e você permanecerá casado. Aí existe uma coisa que poucas pessoas conseguem entender isso. Do 0 aos 6 anos de idade é quando o caráter de um filho está sendo forjado. Então imagina que um pai casou com a sua esposa, gera um filho, e quando a crise dos 7 anos instala, ele está exatamente no momento em que os filhos estão recebendo a conclusão da formação do seu caráter. Os pais se separam. Aquele menino que normalmente fica com a mãe, ele vai ter como referência não a imagem masculina, ou não terá uma boa referência do pai. Por quê? Porque ele vai dizer assim: poxa, a hora que a minha mãe mais precisava do meu pai foi a hora que ele saiu de casa. Ou às vezes até o oposto. A mãe resolve sair de casa e leva o filho deixando tudo para trás. Nessa hora, a visitação de 7 anos foi instalada, e aí o filho vai crescer com um caráter totalmente transtornado. São crianças que vivem uma delinquência emocional. Que coisa incrível. Só que as pessoas, não tendo entendimento disso, eles começam a procurar ajuda no psicólogo, no psiquiatra, eles começam a buscar terapia de grupo para tentar recuperar o emocional e o espiritual da pessoa. Só que ele não tem entendimento que isso é uma maldição que ficou alojada na vida dele, na visitação da maldade do pai no filho até a terceira e a quarta geração. Aí o mais triste é que esse garoto vai crescer sem a presença do pai, somente com uma imagem feminina. Esse menino vai dizer assim: eu não quero ser homem, porque ser homem é muito mal. O meu pai foi muito perverso com a minha mãe. Daqui a pouco ele troca a preferência sexual. Olha que coisa triste. Aí as pessoas não têm entendimento. Antigamente as pessoas olhavam o homossexualismo como uma questão
simplesmente de doença. Depois descobriram que não era doença. Passou a ser preferência sexual. Sabe qual é o perigo? É que às vezes as pessoas não têm noção que o mal foi alojado lá na sua casa. Então eu quero falar para você um pouquinho sobre a situação da visitação, porque Deus quer trazer um tempo de libertação para sua casa. Você que é um pai separado da sua família, você que é uma mãe que sustenta a casa, que cuida só do filho, Deus pode trazer um tempo de libertação e de transformação para a sua vida e fazer de você uma pessoa diferente. Desvincule das maldições hereditárias, dos laços que te aprisionou, das heranças ruins, das visitações. Aí você analisa que normalmente a crise dos 14 anos é exatamente quando o filho está na adolescência. É quando ele deixa, separa, o filho passa a ser um revoltado. Então eu quero chamar a sua atenção para o que eu chamo de delinquência emocional. Mãe, pai, que está me assistindo agora, escuta o que eu quero te dizer. Cuide do emocional do seu filho, mas também cuide do espiritual. A maldição de visitação pode estar na sua casa. E há uma maneira como Deus pode trazer um tempo de libertação para você. Acesse o nosso site ministériosemfronteira.com.br, www.ministériosemfronteiras.com.br, e lá nós temos algumas coisas que poderá ajudar você. Então venha comigo e com certeza você será tremendamente abençoado em nome de Jesus. Eu quero orar por você, pedindo a Deus que entre na sua casa, entre na sua vida, e você será tremendamente tocado em